Bom dia. Bom dia de Deus. O bom dia de Deus é que a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a tua mente e o teu coração, que vai blindar você nesse dia de hoje. Nesse dia que só está começando, é de madrugada ainda, e nós já estamos aqui acordados, já falamos com o Senhor e já estamos transmitindo aquilo que o Senhor quer transmitir para nossas vidas hoje. E hoje Deus trouxe uma palavra boa, como sempre a palavra dele é boa, né? E hoje tem um tema, tá? Hoje no dia 1º de julho, né, de 2025, hoje tem um tema: quem é o seu Deus? Abra a tua Bíblia em Abacuque 3, Abacuque capítulo 3, versículo 17, nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Abacuque, vamos lá, eu espero você abrir sua Bíblia. E hoje a gente vai fazer diferente. Vamos ler em duas versões. Vamos ler aqui na Almeida Corrigida Revista Pentecostal. E vamos ler também, essa daqui também é uma Bíblia Sagrada da Almeida, só que não é corrigida. Muda um pouquinho e a gente vai navegar nessas experiências. Vamos ver o que o Espírito Santo fala com nossos corações hoje. No final eu quero orar por você. E diz assim, já abriu? Vamos lá. Abacuque, fica próximo, Sinfonias, é o Velho Testamento ainda. Capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Portanto, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e os cereais não haja. Vamos ler de novo? Porquanto, me perdoa, tá? Me perdoa que eu perdi aqui a visão aqui. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Jeová, o Senhor, a minha força, e fará os meus pés como de umas servas, como uma corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Vamos ler agora na outra versão. Palavra boa essa, né? Palavra de um profeta. É o profeta, um dos profetas menores, né? É o profeta Abacuque. E ele sabia, porque ele já tinha recebido de Deus uma profecia sobre o que haveria de acontecer em Judá, por conta da desobediência, por conta de terem se afastado de Deus. E sabia que existia um remanescente, alguém que Deus estaria olhando. E o tema do que vai acontecer hoje, inclusive, se o Senhor te tocar, e Ele vai te tocar, se o Espírito Santo de Deus te abraçar aí, deixa Ele te abraçar, se entregue para esse Deus. E o tema é: quem é o seu Deus? Qual grande é o seu Deus? Qual é a força desse Deus que você serve? O quanto você tem se entregado? O quanto você tem conhecido desse teu Deus? O grande eu sou, o Deus desse universo, o Criador dos céus, mares, do universo, que criou você. Quem é o seu Deus? Se pergunte aí, qual grande Ele é? Esse Deus que mede o céu a palmos. Já imaginou esse céu, esse imenso céu? Ele mede a palmo. O Deus que pega os oceanos, o universo, os mares, os rios em sua mão. Já vai compartilhando, já vai curtindo, já vai se inscrevendo aí, para que essa mensagem alcance vidas e corações e que haja o despertar do Senhor na vida de pessoas, das pessoas que você ama, das pessoas que você quer que Ele alcance. Porque nós dependemos que as pessoas sejam curadas, porque vivemos num mundo doente, e que conheçam a soberania e a grandeza desse Deus. Porque aqui está sendo profetizado, e aqui está um profeta que já havia recebido a profecia de Deus do que haveria de acontecer. E ele temia
porque ele sabia quem era esse Deus. E eu queria que você lesse aí, meditasse e refletisse nesse livro, nesse capítulo inteiro, ou melhor, nos 3 capítulos de Abacuque, para entender a imensidão do que está acontecendo aqui, do que iria acontecer aqui, e que o povo não estava dando atenção, né? Estava acontecendo mais ou menos o que aconteceu no dia de Noé. E ele, conhecendo a grandeza desse Deus, ele cita essas palavras na sua oração, que foi uma oração em estilo de louvor, mas ele estava por dentro com grande medo, porém ele não se rendeu a esse medo, mas ele exaltou nestas palavras finais aqui quem era o Deus dele. E vamos ler de novo aqui nessa versão aqui, um pouco diferenciada. Abacuque ainda, capítulo 3, versículo 17, 18 e o 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que você vá na figueira, não tinha fruto, que você vai na árvore e não vê o fruto que ela produz, ainda que nem haja fruto na vide, a vide produz o que? Uva, que ainda não haja fruto na vide, que as árvores nasçam, cresçam, mas você olhe para ela e não tenha fruto, porque a árvore, o propósito dela é dar fruto. Você precisa dar fruto. Então esse é o propósito. Mas ainda que você não vê esse fruto, o produto da oliveira minta, que na oliveira que produz azeitona, que não haja, que o produto não haja. Que haja mentira nesse produto, que as uvas saiam, que a azeitona saia murcha, que saia sem vida, que saia sem expressão. E o campo não produza seus mantimentos, que você arre a terra, que você prepare a terra, que você adube a terra. Isso fala para o homem do campo, homem simples, mas que você, aí que hoje, que é um empreendedor, que investe, que você tenha trabalhado muito, tenha feito muito e que não tenha produzido frutos pelo seu trabalho. Que você tenha investido o seu dinheiro, que você tenha saído cedo, trabalhado e ainda você não vê fruto desse trabalho árduo seu. Mas ainda que esse campo não produza fruto. E as ovelhas malhadas, aquelas ovelhas bonitas, sejam arrebatadas, que alguém vai lá e pegue aquilo que você preserva, que você guarda, aquilo que é para o seu sustento, ainda que seja. E nos currais não haja vacas, que tudo aquilo que você reservou sejam tomado, que você olha nos pastos, não tem a vaca, para dar o leite, para dar o sustento. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, a minha força, e Ele fará os meus pés firmes e fará andar nas minhas alturas. Quem é o seu Deus? Qual grande é o seu Deus? Você confia nesse seu Deus? Pois ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, o Jeová, o Senhor, a minha força, e Ele fará eu andar em minhas alturas. Não é nas alturas do Senhor, é nas minhas alturas. O Jeová, quando se fala Jeová, Deus se apresentou, demorou para se apresentar como Jeová, o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Quem eu sou? Ele falava, diga que eu sou o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quer dizer, o Deus da promessa, o Deus que faz acontecer. Mas num dado momento ele se apresentou como Jeová. Jesus também se apresentou como Jeová. O Espírito Santo como Jeová. Então quando se fala Jeová, é o Deus Trino. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Quem é esse seu Deus?
Você pode adorá-lo, você pode exaltar por quem ele é, não pelo que ele faz na sua vida. Não é só pedir para o Senhor. Hoje o alerta, hoje a mensagem não é só pedir, não é só Deus me dá, Deus faz, Deus eu preciso. Não, hoje é gratidão. E você agradeça a Deus por quem ele é, pelo seu poder, por esse Deus que faz tremer céus, terras, mares, que a sua voz é como um trovão, é como o trovejar, é como o cair de muitas águas. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Não é pelo que ele faz. Hoje nós vamos adorá-lo por quem ele é. Oh, aleluia! Grande Deus, te amo, Pai. Te amamos, Pai, te adoramos e na beleza da tua santidade. Nós nos prostramos, nós nos rendemos ao teu poder. Tu que és o meu Deus infinito, Deus criador dos céus e da terra. O Deus que tudo fez, o Deus que tudo formou. Aqui está o profeta Abacuque, o teu servo, lá no passado. Ele tinha as tuas profecias, ele conhecia quem tu és. Ele sabia do teu poder, da tua onisciência, onipresença, onipotência, e o Senhor já tinha revelado todos os planos, pois tu és um Deus de amor, tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que quer o melhor para nós, que estende os seus braços de misericórdia e que dá o melhor para nós e que quer o melhor para nós e que nos ama de forma incondicional, de forma única, de forma sublime, porém sendo amor. Mas também tu és justiça, e aquele povo que se rebelava contra ti, aquele povo que tinha outros deuses, que mesmo sabendo quem tu eras, ainda continuava na altivez, ainda continuava no pecado, ainda continuava adorando deuses feitos por mão de homens. Baal, Deus bezerro, Deus feito por esculturas de bronze, de prata, de ouro, não importa. E ainda assim hoje, nesses dias atuais, no pleno ano de 2025, na era tua, ó Senhor Jesus, na era cristã, ainda continuam adorando. E quantas das vezes, porque aquilo que adoramos que torna Deus na nossa vida, pois a avareza é tudo aquilo que queremos muito. E às vezes a gente idolatra filho, namorado, esposa, idolatra pessoas, idolatra cantores, idolatra pastores, idolatra reis, governos, riqueza, coisas. Quantas das vezes ainda estamos idolatrando? Quantos hoje acordaram, Senhor, e pegaram primeiro o seu celular e foram nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, estão procurando status, estão procurando mensagem, estão dependendo disso. E quando nós nos acordamos e primeira coisa da manhã que vemos se torna o nosso Deus. Senhor, eu quero chorar o pecado dessas pessoas. Eu quero chorar o pecado dessas pessoas que estão idolatrando coisas, idolatrando redes sociais, idolatrando status, idolatrando curtidas, idolatrando pessoas, idolatrando condições financeiras, riqueza, idolatrando sonhos, idolatrando projetos. É claro que podemos sonhar, é claro que podemos desejar as coisas. Senhor, mas isso não pode tomar o teu lugar, isso não pode tomar a tua vez, pois tu és o único digno de ser adorado, reverenciado, engrandecido, pois tu és o único que pode nos ajudar. Quem é o meu Deus? Qual grande o meu Deus é? Qual forte o meu Deus é? Eu vou te apresentar esse Deus que pegou alguém como eu, sem expressão, sem vida. Um homem que vivia palavrões, que vivia na arrogância, na altivez, que vivia achando o Senhor de si. O Deus que transformou, o Deus que trouxe a paz que excede todo entendimento, o Deus que trouxe sabedoria e entendimento para entender a palavra, o grande livro milenar, para expressar, para viver nessa
você nesse tempo de paz e compreender que existem valores, que existem promessas de um Deus que não pode mentir, de um Deus que é imutável, de um Deus criador dos céus, terras, mares, de um Deus que mede o céu a palmo, de um Deus que pega na palma, na concha da sua mão, esse grande oceano, os grandes mares, o Deus que troveja do céu e os mares se abrem, e as montanhas, e os alicerces da terra, o Deus que criou céus, terras, mares, universo, florestas, animais, plantas, pelo poder da tua palavra. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o Jeová, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Deus conosco, Emmanuel, aleluia. Eu te apresento um Deus e quero que você sirva a Ele, não pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode, faz, tem feito. Olha você vivo, olha você respirando, olha você se tocando, olha você falando, olha você pensando ser racional. Olha você, foi Deus que te fez e te fez com propósito de o servi-lo, de o adorar, de o reconhecer como Deus único. Ele tem uma promessa para você. Ele tem mais de 1000 promessas na sua Sagrada Escritura. Então acesse essa tua palavra, pegue a Bíblia e começa a não viva o que os outros vivem, não vive o que os outros testemunhou desse Deus, não. Spurgeon, ele num de seus livros ele diz: não deixa que te apresente Jesus, não deixa que te apresente esse Deus, mas se apresente a Ele, pois não vale você viver aquilo que os outros vivem, você precisa viver aquilo que você precisa viver. Conheça esse Deus, se abre a esse Deus na manhã desse dia e diga: Senhor, meu Deus, eu me rendo aos teus pés, eu quero te conhecer, eu quero que isso se revele a mim. E é tão simples, é tão fácil, só basta você falar: eu quero, eu me rendo aos teus pés. E você ora assim: no nome de Jesus, eu aceito teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí você vai para a Bíblia e começa a ler: Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria. E na medida que você, com o coração aberto, faz isso, ainda que hoje você não consiga ter esse sentimento, que você não consiga que o Senhor se revele a você, mas continue, não pare, continue lendo, continue orando, continue pedindo, continue buscando. E quando pensa que não, Ele vai se revelar, Ele vai entrar no seu quarto, Ele vai entrar na sua cozinha, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua mente, vai entrar no seu coração, Ele vai se revelar a você, vai se manifestar a você, e vai ser de uma forma tão gloriosa, tão grande, tão sublime, que você nunca mais vai querer estar em outro lugar senão em Deus. Nunca mais. Pois Ele vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Ele vai te trazer alegria que independe de circunstância. Ele vai te satisfazer, vai te preencher. E você, como Abacuque disse: ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto, ainda que não haja vaca nos pastos, ainda que as árvores não floresçam, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que tudo esteja tudo de cabeça para baixo, ainda que a doença, ainda que nada flua, mas eu exultarei, eu glorificarei, eu exaltarei, eu engrandecerei esse Deus da minha salvação, pois ainda o louvarei. Aleluia. Pois eu pisarei nas minhas alturas, ou seja, as coisas vão acontecer, vai fluir, haverá o fruto do meu trabalho,
e eu viverei dias de glórias, dias felizes, e alcançarei todas as promessas feitas por um Deus que não é como o homem que mente, não é como o filho do homem que se arrepende, mas um Deus imutável, fiel, justo, para todos aqueles que o servem e que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a palavra da manhã desse dia. Esse é o recado que o Senhor diz. Não exalte só pelo que Ele faz. Não peça só, mas agradeça. O adore por quem Ele é. Abacuque conhecia esse Deus. Josué conhecia esse Deus. Ele disse, Ele tomou uma decisão. Em Josué 11:25. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que você vai fazer. Não importa qual a sua decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O que é servir ao Senhor? É ajoelhar. É levantar. É adorar. É glorificar. É pegar na tua palavra. E antes de pegar na tua palavra, falar, Senhor, meu Deus, eu quero te ouvir. Eu quero entender qual a missão para hoje. Jeová, qual a missão para hoje? O que queres de mim? Se revele a mim. Eu quero te ouvir. Eu desejo te ouvir. Pela oração nós falamos com o Senhor. Tira um tempo para Deus. Tira um tempo na sua agenda para Deus. E faça isso todos os dias de forma proposital. Doe o seu tempo para Deus, pois Ele te deu 24 horas do dia. Será que é difícil você conseguir dar 2 horas e 40 minutos, dar 10% para o Senhor? Você tem esse relacionamento, essa intimidade. Comece. E você vai ver transformação na sua vida. Você vai ver transformação na sua mente, no seu coração. Você vai ver as doenças irem embora. Você vai ver Deus te curar, te libertar, te salvar, te regenerar. Você vai ver Deus. Libera esse Deus que quer fazer o melhor por você, porque Ele te ama. Esse Deus te ama de amor incondicional, de amor único, de amor sublime. E esse Deus desceu do céu com amor sacrificial, morreu na cruz, verteu teu sangue para remir você de todos os pecados, para te perdoar. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa deixar. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Porque todo aquele que crê. Examine aí 11 de João. 11 de João 17. Porque todo aquele que crê. Pois o Deus, Ele quer cuidar de você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todos que crê. A parte A do versículo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E Gálatas 5:22. O Deus que habita trará o fruto do amor, da paz, da longanimidade, da fé, da temperança, do domínio próprio. Trará fé em teu coração, trará alegria em teu coração. Quando você convidar o Espírito Santo para morar em você, quando você se render aos pés do Senhor Jesus, Ele vai trazer a fé no seu coração. Ele vai trazer o amor no seu coração. Ele vai trazer alegria no seu coração. Ele vai produzir paz em seu coração. Ele vai produzir 9 frutos. Não é os frutos, é o fruto do Espírito Santo. O Deus habitando em você vai fazer de você uma pessoa melhor. De você, mulher, uma mulher melhor. De você, homem, um homem melhor. Então, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai nosso que está no céu. O Senhor Jesus, Espírito Santo, ore comigo. Clame comigo. Interceda comigo. Eu me rendo aos teus pés. Eu me entrego a Ti. Toma conta da minha vida. Toma conta do meu coração. Toma conta da minha mente. Toma conta da minha família. Toma conta dos meus problemas. Me ajuda. E eu te louvo.
Pois ainda que nada aconteça, ainda que eu não veja acontecer hoje, ainda que eu não veja acontecer amanhã, ainda que eu não veja acontecer depois de amanhã, ainda assim eu louvarei o Deus da minha salvação, o Deus das promessas, o Deus criador dos céus, da terra, do universo, o Deus que me fez, que me criou. E assim eu te adoro, te glorifico, te exalto, te agradeço, pois na beleza da sua santidade eu vou te adorar, eu vou te servir. Essa é a minha decisão nesse dia. Em nome de Jesus eu oro e eu me entrego ao Senhor. Faça essa oração. Você acabou de dar o maior passo da sua vida. Diga assim: eu te peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, minhas negligências, minhas omissões, por tudo que eu fui até agora, e eu me arrependo e me coloco diante de ti. Me limpa pelo teu sangue, em nome de Jesus. Agora eu sou grato pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação e por todas as promessas que eu sei que vai acontecer na minha vida. Promessas de bênção, promessas de salvação, promessas de alegria, promessas de libertação. E eu oro em nome de Jesus, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, e se eu puder, eu quero clamar pela minha família, pelos meus parentes, pelos meus parentescos, por todos os meus irmãos na fé, nos quatro cantos da face da terra. Eu já começo a orar, eu já começo a interceder e clamar por todos à minha volta. Pois se todos estiverem em paz, se todos estiverem em alegria, se todos estiverem atiro no coração, se todos tiverem amor, haverá abundância, haverá paz, haverá alegria, haverá salvação, haverá regozijo, haverá tudo que o céu pode oferecer. Aleluia. Em nome de Jesus. E eu te glorifico, te exalto, te agradeço, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Sela comigo. Amém. Você acabou de dar o maior passo da sua vida. Deus te ama e eu também. Se precisar, me chama no WhatsApp 11 DDD 976607611. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero interceder a Deus por tua vida. Seja abençoado no nome, sobre todos os nomes de Jesus Cristo. Amém.